noite. Um mês após cercar a Câmara Municipal e prender 3 vereadores, a polícia volta a atacar a corrupção em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Desta vez, as prisões aconteceram dentro da prefeitura. Nada menos que 3 secretários foram detidos. O esquema, segundo a polícia, buscava propina para suspender cobrança de impostos atrasados. Veja agora um resumo das notícias desta segunda-feira. Bombeiros mantêm acampamento no Rio de Janeiro para pedir reajuste e libertação de mais de 400 colegas presos. Hugo Chávez manifesta apoio ao ministro Antônio Palocci durante encontro com a presidente Dilma Rousseff em Brasília. Madrugada de hoje registrou 7,9 graus abaixo de zero em Urupema, Santa Catarina. Por diferença mínima de votos, o Peru elege o esquerdista Ollanta Humala, um ex-militar desafeto do mercado financeiro. Em Portugal, a vitória ficou com a direita e o líder do PSD, Pedro Passos, é o futuro primeiro-ministro. Na véspera da despedida da seleção, Ronaldo faz graças com os quilinhos a mais. Vocês não estão me achando mais magro, não? Participam desta edição o advogado Ayrton Soares e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. E você que está em casa também pode participar. No final da edição tem o quadro Bate Pronto. Nossos comentaristas vão responder as perguntas do público sobre os assuntos da edição de hoje. Mande o seu comentário. O endereço está aí na sua tela, twitter.com/jornal_cultura. E eu vou tentar aqui ao longo do jornal e lendo também algumas mensagens. Mas a gente começa o jornal falando que a Procuradoria-Geral da República decidiu arquivar o pedido de investigação sobre o aumento patrimonial do ministro Antônio Palocci. Vou dar até crédito aqui para o site de notícias UOL, que deu essa notícia agora há pouco, dizendo que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, decidiu arquivar todas as representações que pediam abertura de inquérito contra o ministro Antônio Palocci. Ele entendeu que não existem indícios concretos da prática de crime nem justa causa para investigar o caso. Hoje, na fila dos cumprimentos do presidente venezuelano Hugo Chávez, em Brasília, Palocci teria recebido palavras de apoio, como força, força, teria dito Chávez em espanhol. Há 22 dias, sob ataque da oposição e de setores da base aliada por causa do rápido aumento do patrimônio, Palocci participou com outros ministros da recepção ao presidente Hugo Chávez no Palácio do Planalto. O venezuelano chegou apoiado em uma bengala e teve recepção calorosa por parte da presidente Dilma Rousseff. Bem-humorado, Chávez retribuiu e disse que Dilma roubou seu coração desde a primeira vez que a encontrou, ainda como ministra das Minas e Energia. Durante um encontro de 2 horas, hoje de manhã, os dois presidentes falaram em reforçar a integração dos países da América Latina e o intercâmbio comercial entre Brasil e Venezuela. Bom, vamos ao Palocci primeiro, sobre essa decisão aqui do Ministério Público, não, da Procuradoria, que arquivou a denúncia. Gostaria que vocês comentassem. Era para quarta-feira, né? Antecipou, então, né? A princípio, imaginava que era na quarta-feira, pelo que diziam os jornais hoje pela manhã. Ou seja, a situação fica muito grave do ministro. Tudo indica, o bom senso, é que ele deveria pedir demissão, até para deixar a presidente em situação mais confortável. Apesar do procurador ter dito que não há indício nenhum, os documentos que nós sabemos que são apresentados, são gravíssimos. É rolo atrás de rolo. É rolo atrás de rolo. A história ele se somar, por exemplo, ele não mora no apartamento de 6 milhões e 600. Ele mora num outro apartamento. Se somar o outro apartamento, o aluguel, o IPTU, o condomínio, mas do apartamento fechado que é dele, o IPTU e o condomínio, dá um valor de quase 30 mil reais. Ele recebe... viu no nome de quem que está esse apartamento? De um Laranjas. Rapaz que mora no fundo de uma casa que tem uma dívida de R$400 com cartão de crédito. Com cartão de crédito, cortou o celular. Em suma, uma situação muito grave. Ele quando já foi chamado, não é a primeira vez, de cadáver ambulante. Ou seja, é uma situação, ele vai sangrando, ele vai sair. Agora, ele não vai permanecer. Quanto mais demora, quem mais perde com essa situação? A presidente. Aí, eu acho que o Procurador-Geral da República, ele se baseou na lei e nos fatos que chegaram ao seu conhecimento. E com isso decidiu que não podia
a promover a abertura de inquérito para investigar. Acontece que não se trata de uma pessoa física, de direito privado, se trata de uma personalidade política que deve explicações à nação. As explicações que foram dadas não convenceu ninguém. Entanto, se eu pudesse sugerir alguma coisa, diria, para o bem do país, para que as instituições funcionem, afaste-se do cargo, permita que as investigações no Congresso possam ser instauradas, que as comissões de inquérito que foram propostas possam ser, e dê as explicações, exiba os documentos, mostre os contratos, mas ele não esconda nada. Que ele não pode provar se ele que ele não faz teve, isso, que não teve tráfico de influência. Se ele não pode fazer isso, então ele tem que deixar o governo imediatamente, porque ele é um homem público. Ou a presidente demiti-lo, mas ele faz parte ela da vai cota. pedir conselho para o Lula, mas é um não problema, é isso? ele faz parte. Ela está numa situação difícil também, porque esse ministro faz parte da cota pessoal do presidente Lula, assim como o Fernando Haddad, que é o ministro do 10 menos 7 igual a 4, né? Tal qual o livro didático. Você explicar o que é o 10 menos 7 igual a 4. 10 menos 7 igual a 4 é o livro didático, o MEC comprou, gastou milhões e milhões, foram milhares de exemplares, né? E que tem vários erros em matemática, um deles é que o 10 menos 7 é igual a 4, que é matemática nova, moderna, criada pelo ministro Fernando Haddad, e faz parte da cota pessoal do presidente Lula. Então é uma situação difícil também que ela vive. E uma outra questão, sai o Palocci, quem entra no lugar. Mas já deve estar uma corrida pelo cargo, não? Com certeza. Eu acho que a presidente está numa posição agora de ter que tomar uma decisão, e deverá tomá-la. Se não tomar, o seu governo fica contaminado por uma dúvida que não é dela. A dúvida é de um dos seus ministros, enquanto não era seu ministro. Então, ele tem que responder, porque é um homem público. As suas declarações não satisfizeram. Agora, Ayrton, você acredita que a opinião do ex-presidente Lula vai pesar nessa atitude, nessa tomada de atitude da presidente? Eu acho que a presidente Dilma, que teve uma convivência com o Lula durante 8 anos do governo Lula, que tem no Lula uma espécie de liderança política que a indicou, que a apoiou, que a elegeu, pode perfeitamente ouvir o presidente Lula sobre tudo, como o Fernando Henrique era ouvido por vários governadores, mesmo não sendo mais presidente da República. Acho que isso não é o problema. O problema é que o Palocci tem que dar explicações mais convincentes. E agora a Câmara dos Deputados e o Senado têm que instaurar essa comissão de inquérito e os deputados e senadores têm que exibir aquilo que tem contra ele e provar que ele praticou os delitos de qual está sendo acusado. 13 pessoas foram presas hoje numa operação contra a fraude em Taboão da Serra, Grande São Paulo. Elas são suspeitas de fazerem parte de um esquema de corrupção que desviava dinheiro municipal. Entre os detidos estão 3 secretários e 1 vereador. Entre os 13 presos estão o secretário de Planejamento, Maruzão Oliveira, e o secretário de Administração, Luiz Antônio de Lima. Os dois eram considerados os principais assessores do prefeito de Taboão da Serra, Evilásio de Farias. O secretário de Finanças, Antônio Roberto Valadão, empossado há 1 semana, e o vereador Natalino Soares também foram detidos. Todos são acusados de integrar uma quadrilha que agia dentro da prefeitura. Com a participação de funcionários públicos, o bando fraudava o sistema de cobranças, fazia desaparecer dívidas de IPTU, ISS e outras taxas municipais. Em troca, ganhava 30% do valor. Os nomes saíam do sistema e a dívida era dada como quitada, mas o dinheiro não ia para os cofres da prefeitura. De acordo com a polícia, em apenas 1 mês, a quadrilha faturou R$1 milhão. O balanço patrimonial da prefeitura era maquiado, era alterado para que não houvesse desconfiança com relação ao dinheiro não ter entrado no cofre público. E como segurança para quem fazia parte do golpe na posição de beneficiário, era emitida uma certidão negativa de débito e essa pessoa se utilizava disso como uma prova de quitação da dívida. As investigações começaram em março, depois de uma denúncia feita pelo próprio prefeito. No mês passado, 9 pessoas foram presas, entre elas outros 3 vereadores. A polícia diz que ainda não é possível saber se o prefeito realmente não sabia da fraude na administração municipal. Todos os fatos estão sendo apurados, todas as citações de nomes de pessoas que são feitas estão sendo consignadas nos autos e a gente está checando para ver quem tem ou não responsabilidade nisso tudo, seja por ação ou por omissão. O desvio de milhões de reais dos cofres de Taboão da Serra contrasta com a situação de boa parte dos moradores do município. Segundo dados do IBGE, quase metade da população vive em condições de pobreza e há muitos problemas na infraestrutura local.
Seu José nasceu na Bahia, mas mora em Taboão da Serra há mais de uma década. Casado, pai de 4 filhos, ganha pouco mais de R$ 1.500 por mês como pintor. E só ele sabe o esforço que fez para pagar os R$ 1.000 que a prefeitura cobrou no IPTU deste ano. E aí a gente tem que trabalhar em 2, 3 casas para poder juntar aquele montante. Fácil demais para eles, né? Essa é a opinião de muitos moradores do município sobre as prisões de 14 pessoas por envolvimento no esquema que fraudava os cofres públicos. Ganham, né? E ainda tira do povo. Acho uma pouca vergonha, viu? Eu fico muito triste, né? E chateada, porque é o dinheiro da gente que está indo, né? Dinheiro que, na opinião de todos, vai fazer falta. É só olhar ao redor aí de Taboão que percebe. Taboão da Serra tem apenas 20 quilômetros quadrados. É o segundo menor município do estado de São Paulo. Aqui vivem 245 mil pessoas, 40% na linha da pobreza. A renda de R$ 1.280 por habitante equivale à metade da média estadual. Nas escolas, a prefeitura garante que não faltam vagas para as crianças maiores de 3 anos. O município até ganhou um prêmio da ONU pelos investimentos na educação fundamental, mas a situação poderia ser melhor. A cidade não tem creche para as crianças, você vê. Essa nenenzinha aqui tem 6 meses e não tem um berçário municipal, né? Então você tem que pagar porque você não tem onde deixar seu filho. Nos postos de saúde há filas e falta muita coisa. Só tem uma clínica geral para atender, doutora Fernanda. Psiquiatra, só tem um, doutor Flávio. A polícia ainda não divulgou o tamanho do rombo provocado pela fraude, mas quem paga os impostos sabe bem o que o dinheiro desviado significa. A gente tenta acreditar um pouco nos políticos, mas cada reportagem que a gente vê, a gente fica mais decepcionado ainda, infelizmente. Uma nota divulgada agora há pouco pela Secretaria de Comunicação de Taboão da Serra afirma que a Prefeitura acompanha as investigações e que a gestão atual priorizou a modernização de controle para garantir moralidade. Segundo a nota, desde 2005, mais de 50 servidores foram demitidos por desvios de conduta ou falta de zelo profissional. Lembrando que a Prefeitura de Taboão é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e quem comanda aí as investigações é a Polícia Civil, junto com a Polícia Judiciária, é isso, né, Ayrton? Assim que funciona. Mas olha, que na verdade nós não temos, são mecanismos de controle dessas prefeituras. Vamos ver ali. Ali você tem Jandira, você tem agora Taboão, você teve denúncias de Campinas, porque o mecanismo de controle deveria existir, ou seja, o Tribunal de Contas, ou um órgão que possa ser criado no Estado para poder verificar as atividades, especialmente essas de recolhimento de impostos, dentro das prefeituras, ora, iria descobrir que isto é uma epidemia, isto é como se fosse um embrião colérico, porque atinge vários municípios. Basta investigar que vai se encontrar irregularidade, porque a estrutura é podre por falta de um instrumento de controle. Então, eu acho que se eles estão presos é porque algum juiz, obviamente o juiz da comarca, decidiu e viu que havia provas suficientes. Não é só uma investigação policial. Agora, a gente pensar que o prefeito, que tem ali os seus principais assessores, que era planejamento e administração, não sabia? É estranho? Mas veja o seguinte, o Tribunal de Contas do Estado tem seríssimas acusações de corrupção no Tribunal de Contas, com a presidência do Tribunal de Contas, aquele senhor Bittencourt, Eduardo, salvo engano é o prenome, tinha acusações gravíssimas que envolviam a família. Quer dizer, quem deveria vigiar, né, é que deve ser vigiado, quer dizer, é algo de errado. E algo de errado muito grave é um problema estrutural. Ontem foi Jandira, depois Campinas, hoje tá bom, amanhã não sei quem. Há um problema da justiça brasileira. Enquanto tiver impunidade, continuará tendo em larga escala a corrupção. Ter algum escândalo de corrupção pode ser até compreensível, um ou outro. Agora, há uma sucessão de escândalos, porque ninguém é punido. Vamos deixar passar 6 meses, 1 ano. Vamos voltar ao assunto e vamos ver se em Taboão houve alguma punição. Provavelmente não haverá. Por quê? Porque a corrupção tem uma indústria. Não é só quem ganha, a empresa, o político. Há também um grupo de advogados, cerca de 1 dúzia, mais ou menos, que são especializados em defender os grandes corruptos, né? Alguns chegam até o ministro da Justiça, inclusive. E isso é uma coisa reiterada na história brasileira. Ou acaba com a impunidade, ou o cidadão vai continuar sendo assaltado por esses políticos.
O que você quer dizer é que a gente sabe como começa, mas não sabe como que terminam esses casos. O que termina normalmente com todos livres e com alguns advogados com o bolso cheio de dinheiro cobrando honorários fabulosos, né, de alguns políticos corruptos. Cabe perguntar se não são copartícipes até no roubo. Olha, eu não tenho procuração para defender os advogados de lá, mas eu não posso ouvir alguém dizer que os advogados, todo cidadão tem direito de defesa. Claro que tem. E tem direito de exercitar essa defesa. E se puder contratar advogados, que contrate, senão vai ser defendido pelo Estado. Esse direito de defesa é inalienável. Existem advogados que têm experiência e competência nessas causas. E são contratados e têm nome, que têm que ser respeitados. E, desculpe-me, se vira um ministro da Justiça ou não, essa é uma acusação que eu não assino embaixo. Quer dizer, você defenderia um desses acusados aí como advogado? Eu sou advogado. Se eu for procurado na minha banca para defender, ele pode assumir a sua culpa, pagar pelo que fez e ser defendido. Por que não? Infelizmente, eles não assumem a culpa, ficam com os recursos roubados do erário e são milhares de casos. Esse é um deles, são milhares de pessoas e alguns são procurados por crimes em qualquer país do mundo, como o deputado Paulo Maluf, não pode colocar o pé em mais de 100 países, no Brasil é recebido pelo presidente da República. Algo de errado. Reportagem da revista Veja deste final de semana denuncia superfaturamento de contratos na Infraero, a estatal criada para gerenciar os aeroportos brasileiros. Segundo o texto, os desvios foram descobertos pela Polícia Federal ao analisar os contratos assinados com empreiteiras. O valor desviado da Infraero, segundo a reportagem da Veja, daria para construir a terceira pista do aeroporto de Guarulhos, obra necessária por causa do aumento da demanda e pela proximidade da Copa do Mundo. Dos 4 bilhões e 200 milhões investidos em aeroportos de 1997 a 2007, 891 milhões de reais foram levados pelo superfaturamento dos contratos. Um exemplo citado na revista é a sala de embarque do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A cobertura da área com vidros azulados planos custaria 3 milhões de reais, mas foi autorizada a modificação para vidros curvos. O termo aditivo assinado em razão da mudança aumentou o custo para 30 milhões de reais. Outro exemplo, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pagou 8 milhões e 800 mil reais para a instalação de novos fingers, pontes usadas para embarque e desembarque. A empresa contratada sublocou o projeto e repassou à responsável pelo serviço pouco mais de 2 milhões, que, segundo a Polícia Federal, era o valor real do projeto. O Jornal da Cultura entrou em contato com a Infraero e a estatal informou que não recebeu nenhuma comunicação oficial sobre irregularidades nos aeroportos de Congonhas e de Santos Dumont. Bom, Ayrton, todo mundo sabe que você é conselheiro da Infraero, não dá para eu não começar com você. Eu estou muito à vontade para poder responder sobre isso. Eu sei, por isso mesmo que eu estou começando com você. Mesmo porque um conselheiro não é um dirigente da empresa. O conselheiro analisa os objetivos da empresa, qual o caminho que ela deve seguir. Quem executa é a diretoria. São várias diretorias nesse período. De Carlos Wilson até recentemente, que tem um ex-diretor do Banco Central. Houve um processo interno na Infraero, onde mudam as diretorias, mas preste atenção, as empresas são sempre as mesmas. Fala-se muito da corrupção de políticos e de administradores, mas não se fala de corrupção de empreiteiros, que são os grandes corruptores. Nada disso teria acontecido se a empreiteira de obra, que estão nominadas aí na revista Veja, todas elas, e são as grandes, não estivessem dispondo de dinheiro para promover essas mudanças e ganhando com isso. O que elas devem ter ganho nessas modificações de contrato e aditivos deve ser muito maior do que a propina que receberam os dirigentes. Mas isso não é tudo. Quer dizer, muito mas um crime não diminui o outro, né? Não, nenhum. Não há crime que diminua o outro. Mas eu quero dizer o seguinte, que não haveria administrador corrupto ou político corrupto se não tivesse empreiteiros para corrompê-los. E isso ninguém diz. A Polícia Federal está investigando as empreiteiras. O Supremo Tribunal, numa decisão, resolveu mandar interromper o andamento daquela investigação sobre todas as empreiteiras. Essa é a força que existe nesse mercado. Existem outros fatos que não estão aí. Isso vem, essa investigação que não terminou ainda, vem de uma CPI da Câmara dos Deputados, do Senado,
Era uma CPI mista, presidida pelo senador Demóstenes Torres, que fez um grande trabalho, que ouviu uma parte das denúncias e as revelou. Existem outras partes. Por exemplo, eu uma vez fui procurado sob uma denúncia de que tinham adquirido um software para poder vender as mídias de publicidade nos aeroportos por 10 milhões de dólares. Eu levei esse assunto ao Conselho, instaurou-se um inquérito. Isso é um absurdo. Não houve licitação. Tudo isso faz parte do dossiê, está sendo objeto de investigação, o Tribunal de Contas apontou. Quer dizer, é um constrangimento para a Infraero esse tipo de denúncia. É total. Né? Agora, vamos verificar o seguinte, houve uma mudança. Mínimo, né? Tem que ser. Por quê? Porque até o ministro Jobim, o ministro da Defesa, responsável pela Infraero, as indicações obedeciam um caráter político. Eram partidos que indicavam diretores. Conseguimos fazer uma mudança nos estatutos da Infraero e hoje os diretores são obrigatoriamente dos quadros da Infraero. Espera-se que isso possa sanear essa prática de corrupção que vem, não é deste governo, do governo anterior. Eu tenho notícia de corrupção de 1980 dentro da Infraero. Vila, quer comentar? Não, veja só que no jornal até agora as principais notícias foram sobre corrupção. Olha, né? tem até aqui no Twitter uma pessoa que fala exatamente isso. Maria Cristina Poli, só notícia de afanação do nosso dinheiro? Então, perceba que as principais notícias. E há algo de errado com o quê? Com o Poder Judiciário brasileiro, gravíssimo. Ou seja, as acusações aparecem, nós, assim como simples cidadãos, vemos, ficamos estarrecidos, falamos, esperamos que parece que alguém faz o trabalho inicial, o Ministério Público, a polícia, porém, cai num buraco negro, que é na justiça, e vai se prolongando, vai recorrendo, etc. Tal, e nada acontece. Essa impunidade é que gera mais corrupção e vai numa progressão geométrica. Nós vamos passar muitas vezes no ano, se você faz um levantamento de jornais, e eu faço isso por obrigação, muitas vezes eu fiz, estou procurando um assunto que não é corrupção, mas eu começo a ver, mas eu falo, puxa, tem esse caso, a construtora Gautama, quem lembra do Zuleide Veros? Parece do Neolítico, foi há 3 anos atrás, ele foi condenado? Não. Então, nós temos inúmeros casos nas várias operações da Polícia Federal. Então, o problema não parece que é a operação da polícia. Não é a corrupção, é o Poder Judiciário que não funciona e nós temos uma indústria da corrupção para que ele não funcione. O novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Sérgio Simões, promete negociar com a liderança do movimento que pede aumento salarial. A categoria quer que o piso passe de R$ 950 para R$ 2.000. A manifestação, iniciada com a ocupação do quartel central na sexta-feira, resultou na prisão de 436 bombeiros. Depois de um fim de semana tenso, a manhã de segunda começou tranquila nos quartéis do Corpo de Bombeiros. Nossa equipe visitou 3 unidades, em Vila Isabel, na Tijuca e em Copacabana. Em todas, os bombeiros escalados para o plantão de hoje compareceram ao trabalho. Segundo os líderes da categoria, a determinação é não faltar, mas só atuar em situações de emergência. Já nos postos de salvamento nas praias, os guarda-vidas não apareceram. Em Copacabana, esse posto de observação estava trancado. Nas praias, as pessoas apoiam as reivindicações da categoria, mas reclamam dos atos de violência. Eles têm que dar exemplo, né? Por ser militar e tudo, não quebrar as coisas e invadir patrimônio público. Eu acho muito justo. Claro que sem violência, né? Realmente, eles merecem ganhar mais. Em frente ao quartel central da corporação, policiamento reforçado. Policiais também acompanham o grupo acampado em frente à Alerj. 100 homens, mulheres e crianças passaram a noite em frente à Assembleia. Com gritos de ordem, faixas e cartazes, eles voltaram a ocupar a escadaria da Alerj depois da prisão dos manifestantes que ocuparam o quartel central do Corpo de Bombeiros na última sexta-feira. A invasão ao QG da corporação foi uma tentativa de transformar o lugar em ponto de resistência. A entrada já foi com violência. Os manifestantes arrebentaram o portão do quartel e tomaram o pátio central. No sábado de manhã, quase 12 horas depois do início da manifestação, os bombeiros continuavam no pátio. Foram ouvidas as primeiras explosões do lado de fora. Nesse momento, homens do BOPE entraram pelas laterais do prédio. No momento agora está suspensa qualquer negociação sobre dinheiro. A negociação agora que a gente quer é a libertação dos nossos companheiros que estão presos políticos. Em algum momento, interesses diversos à corporação influenciaram de uma maneira ruim o efetivo, e a presença do comando geral é justamente para coibir essa prática.
uma situação essa dos bombeiros, porque... Bombeiro no Rio é polícia militar. Então nós temos polícia militar reprimindo polícia militar. Como é que o governador não estabeleceu um nível de diálogo que pudesse evitar esse confronto? E por que esses bombeiros estão tão desesperados? Porque a atividade deles é de maior risco. Eles são uma segurança para a sociedade e não têm o respeito do governo. Não tem facilidade para adquirir casas, não tem planos para poder saúde para eles, tem salários ridículos. É claro que eu não justifico a ocupação e a interrupção abrupta do serviço, embora tenha informações de que os serviços de emergência continuam funcionando. Agora, reprimir pessoas que reivindicam... Olha, estamos voltando, o Sérgio Cabral, você está voltando aqui à época da ditadura militar, que encarava as reivindicações por salários como uma questão de polícia? Desculpe. E essa é uma greve que tem apoio aí, não só da população, como a gente viu, mas também de organizações como a OAB, que é a Ordem dos Advogados. Essa será que dá para a gente saber como é que vai terminar, Vila? As coisas são complicadas lá no Rio de Janeiro, né? O governador Sérgio Cabral está tendo dificuldades, acho que na gestão, nesse segundo governo dele, está meio complicado. Agora, houve essa situação grave de invasão do quartel, quebra de hierarquia e tal, e agora tem que encontrar a solução para o problema. Afinal, o bombeiro é de extremíssima necessidade, né? E tem, assim, uma simpatia da população. Claro, em geral, os bombeiros, isso, a todos os bombeiros, pela ação sempre que eles fazem de salvar vidas humanas, tantas vezes nos incêndios, nas enchentes, eles são extremamente importantes. Agora, cabe ao governador tomar a iniciativa, né? É nessa hora que o governador tem que estar na frente e não empurrar um secretário, um chefe disso, um chefe daquilo. E é difícil, não sei se ele está em Paris, porque ele sempre está em Paris, o governador do Rio de Janeiro, que acompanha um pouco as questões do Rio. Eu acho que é nessa hora que precisa ter o governador tomar a frente e resolver esse problema gravíssimo como é que está ocorrendo lá. Olha, antes da gente partir aqui para o noticiário internacional, Ayrton, tem aqui uma pergunta para você do Marco Aurélio. Ele diz o seguinte, sobre a matéria da Infraero, dos casos de superfaturamento. Quer dizer, Ayrton, que se eu mandar construir uma parede, eu pago mais que o combinado porque o empreiteiro quer ganhar mais? Esta é boa, ele fala. Porque o Ayrton Soares disse que o problema também é o corruptor. Quer dizer, são as empreiteiras que querem pagar mais. E ele pergunta isso para você. Eu respondo, é o Sérgio? Não, Marco Aurélio. O Marco Aurélio, se há corrupção, tem que ter o corruptor e o corrupto. Se alguém pretendeu fazer uma modificação numa obra e a autoridade aqueceu a ela, porque essa modificação traria mais lucro ao empreiteiro e daria uma parte desse lucro ao dirigente, ao empresário, ao dirigente, funcionário, quem quer que seja que esteja no órgão público. Portanto, é indissociável a figura na corrupção dos dois agentes. De um lado, o empreiteiro corrupto, do outro lado, o político ou administrador corrupto. Portugal dá uma guinada à direita e elege um governo conservador para substituir o Partido Socialista, apontado como responsável pela crise econômica que atinge o país. O Partido Social Democrata alcançou mais de 10 pontos de vantagem sobre os socialistas do primeiro-ministro José Sócrates. O resultado foi de 38% a 28% dos votos válidos. Mas a abstenção foi muito alta, mais de 40%. O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, futuro primeiro-ministro, disse que seu governo fará os ajustes necessários na política econômica para reorganizar as finanças do país. Precisaremos de racionalizar o Estado, conforme constava do meu programa, e conforme, de resto, o acordo de entendimento que foi feito com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional. Para garantir a maioria no parlamento, Passos Coelho terá de fazer aliança com outros partidos, formando uma coalizão de centro-direita. Com uma diferença inferior a 2% dos votos, o militar da reserva Ollanta Humala venceu as eleições presidenciais no Peru. Ollanta Humala obteve quase 52% dos votos para 49% de Keiko Fujimori. No discurso de vitória, ele anunciou que o objetivo principal de seu governo será o crescimento econômico, destinado a tirar milhões de peruanos que ainda sofrem com a pobreza. Em 2010, o Peru registrou crescimento de 7,5%, o melhor índice da América Latina. O resultado das urnas teve um forte impacto na Bolsa de Valores de Lima, que chegou a ser fechada por 2 horas depois de registrar queda de 10 pontos. Humala foi eleito com um discurso de esquerda,
mas agora promete fazer um governo que contemple todas as forças políticas e sociais do país. Qual a interpretação que vocês fazem desses resultados eleitorais, tanto em Portugal como no Peru? Em Portugal, o Partido Socialista não é socialista como no passado, é um partido de centro. E o Partido Social Democrático vai fazer uma aliança, tudo indica, com o CDS, para ter maioria para poder aplicar um programa que o Partido Socialista também aplicaria, né? Que é o acordo feito com a União Europeia, que é uma situação muito complicada. Portugal que vive uma situação quase que de falência do Estado. No caso do Peru é curioso, já é uma situação totalmente diferente, porque os últimos 2 governos, do Alejandro Toledo e do Alan Garcia, o Peru cresceu, é o país que mais cresce na América do Sul, tanto que durante a eleição, no início da campanha, o Toledo era candidato outra vez a presidente, começou na frente e acabou a campanha caindo numa polarização, um candidato de esquerda, né, que é o Humala, e a Keiko Fujimori, filha do ex-presidente, que está preso, inclusive condenado a 25 anos de prisão, o ex-presidente Fujimori, pelos graves crimes de direitos humanos e tal. Tudo indica que vai continuar tudo na mesma, não vai haver mudança da política econômica. O que ele deve dar uma ênfase, como ele já disse durante a campanha, são as questões sociais, retirando 10 milhões de peruanos, que é a perspectiva desse governo, da pobreza e tal. Mas manter o modelo econômico deve se manter. Quer dizer, o Peru é um país que está indo bem, é isso que você quer dizer? Está indo bem. A América do Sul está indo, comparado, enquanto a década de 80, curioso, a gente falava assim, a década perdida, batia nessa tecla. Nós podemos dizer que a primeira década do século XXI e a segunda, tudo indica que ela está indo muito bem a América do Sul, né? Olha, para encerrar esse bloco aqui, Ayrton e Vilas, o que... Eu queria dizer alguma coisa sobre Portugal, pois não, que não foi apontado. Eu vi um comentário de um eleitor português dizendo por que não ia votar. Porque não adiantava saber quem era quem devia receber o voto, porque o plano do FMI já estava estabelecido. O que iam escolher é quem melhor poderia conduzir Portugal dentro dos planos do FMI. Isso mostra claramente de que pouco importou a população de Portugal com o nível de abstenção essa eleição, uma vez que já se sabe o que vai se fazer no país e que não foi decidido no país. Esse é o grande problema que Portugal vive hoje. Tá certo. Para encerrar esse bloco, incluir aqui os nossos internautas, Ayrton e Vilas, o que realmente está faltando para que a população saia às ruas para protestar contra a corrupção aqui no Brasil? Rapidinho. Não sei, Bem, ou querem passar reto? Não, eu acho que tudo bem, tem de protestar, tal, mas fale com o seu vereador, deputado, com o seu senador. Nós temos em São Paulo, por exemplo, 3 senadores que pouca presença tem no Senado, né? Um dança e canta, a outra é mal educada dirigindo as sessões, que é a senhora Marta Suplicy, e o outro não fala, que eu estou aguardando o senador Aloysio, teve mais de 12 milhões de votos, falar. Então, acho que tem de pressionar os nossos representantes. Eu acho que, vamos pegar o caso recente aí dessa cidade, tinha um vereador envolvido. A população que votou, quem votou nesse vereador, está vendo que ele se meteu em corrupção. Ou seja, é preciso que o eleitor tome cuidado quando escolha os seus candidatos. Procure saber da vida dele, do passado dele, vote em função daquilo que ele propõe e tenha coerência no que propõe. Se enquanto não houver, por parte do eleitor, uma fiscalização direta e um controle no seu candidato, nós vamos ter quadros se repetindo sempre. Gente, só um esclarecimento aqui, que tem muito e-mail aqui, mensagens falando que o partido do pessoal da turma lá de Taboão da Serra, que foi presa por corrupção, é PSDB, não é PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu acho que eu falei realmente muito rápido. A seguir, os planos de governo e indústria para tentar estabilizar o preço do etanol. E mais, vulcão deixa a região de Bariloche, na Argentina, coberta de cinzas.